Meu pai comprou uma casa em 1965 por um preço que ele disse ser uma pechincha na época. Foi construída por volta dos anos 1920 e era enorme, com cerca de 4.200 metros quadrados, localizada nas colinas a oeste com uma vista incrível logo abaixo da mansão da foto. Ele nunca soube por que estava tão barata, mas não fez muitas perguntas. A casa era ótima, exceto pelo fato de que o porão alagava no inverno com a água da chuva. A primeira esposa dele se separou no início dos anos 70 e ele ficou solteiro por alguns anos. Durante esse tempo, ele afirmou que o FBI foi até a casa e fez algumas perguntas sobre o porão. Ele me contou que disseram que uma mulher foi encontrada na garagem pouco antes dele comprá-la. E eles assumiram que ela tirou a própria vida. Ele pensou que talvez fosse por isso que a casa estava tão barata. Ele disse a eles que estava vazia quando se mudou e os deixou entrar para procurar no porão. Eles não contaram muita coisa, mas os vizinhos disseram a ele que os antigos donos estavam envolvidos em confusões, com brigas, muitas festas, carros luxuosos chegando e saindo a qualquer hora. E eles costumavam frequentar o Henry Tunes, um restaurante local. Ele se casou com minha mãe em 1974. Eu e o meu irmão nasceu. Enquanto eu ainda estava no ensino médio, lembro-me de que alguns homens vindo e falando sobre a demolição de Henry Tell e querendo olhar no porão, disseram que eram do FBI. Meus pais os deixaram entrar e explicaram que haviam feito reformas para corrigir o problema da água. Eu saí para algum lugar, não sei o que mais falaram e não dei muita importância até anos depois. Conforme eu crescia, os 4 filhos mais velhos do meu pai, que eram muito mais velhos do que eu, saíram de casa na faculdade. Minha mãe e eu sempre assumimos que as meninas não gostavam de nós. Nos anos 80, por volta dos 10 anos, minha mãe começou a ter sonhos com uma criatura sombria, masculina, que pairava sobre ela à noite. Ela acordava, ela ainda estava lá. Ela gritava, brigava e tentava afastá-la, mas ela não ia embora, até meu pai acordar. Ela rastejava até o pé da cama e ela seguia mantendo o rosto próximo ao dela e desaparecia apenas quando meu pai se sentava. Observação lateral: o layout da casa era muito interessante, com uma ala principal, uma porta única que levava a um corredor com quartos separados, um banheiro e um quarto, e um pequeno corredor que podia ser trancado. Assim como cada um dos 3 quartos, a garagem compartilhava uma parede com um quarto principal. Um sótão sem janelas acima da garagem compartilhava uma parede com 2 quartos no andar de cima. Meus pais descobriram que se a porta que levava ao corredor estivesse trancada e o quarto principal no final do corredor estivesse trancado, ela não teria esse sonho. Meu pai testou isso ocasionalmente, às vezes de propósito, às vezes acidentalmente.
Ambos juram que 100% do tempo, se apenas uma porta fosse deixada destrancada a qualquer momento antes da manhã, ela teria essa experiência. Ela tinha que permanecer trancada quando alguém saía do quarto ou era aberta muito brevemente para ir ao banheiro à noite, sendo trancada atrás deles com uma chave. A chave não podia permanecer na fechadura. E sim, é claro, eram chaves esqueléticas de estilo antigo. Meu pai, extremamente pacifista, também começou a manter um machado embaixo da cama ao seu lado. Nos anos 80, minha mãe voltou a trabalhar e contratou uma babá viva, que por acaso era uma mulher. Elas nunca trabalhavam conosco muito tempo. As razões dela eram mais diversas, sempre eram vagas, mas elas sempre reclamavam da casa assustadora. Assumimos que elas estavam sendo legais, já que meu irmão tinha necessidades especiais e o cuidado era extremamente desafiador. E assumimos que elas não queriam dizer coisas ruins sobre ele. Quando eu era adolescente, com esse hábito bem estabelecido de trancar portas, minha tia veio ficar conosco depois de fazer uma cirurgia. Uma manhã ela pediu desculpas à minha mãe por ter acordado a casa inteira. Ela relatou a mesma experiência, acordando com uma figura escura, sombria que estava pairando. Estava absolutamente certa de que era masculina, pairando sobre ela. Permanecia lá e não saía até que ela ficasse exausta de gritar. O quarto dos hóspedes em que ela ficou fazia fronteira com a garagem, e ela teve a experiência todas as noites até ir embora e nunca mais voltar. Quando adultos, minhas irmãs e eu nos tornamos amigas há alguns anos, eu na casa dos 30 e uma das minhas irmãs na casa dos 40. Estávamos tomando drinks, conversando sobre os bons tempos, e eu contei a ela sobre a experiência conforme havia sido compartilhado comigo ao longo dos anos pelas mulheres do lado da minha mãe. Nunca esqueci o rosto dela. Ela ficou olhando para o marido dela e para mim, enquanto eu contava o que ouvi. Quando terminei com o rosto muito pálido, ela contou suas próprias histórias. Ela me disse como sua mãe teve a mesma experiência e outras. Sua mãe costumava colocar fita adesiva das cadeiras na sala de jantar à noite, com números escritos nelas. Ela verificava as cadeiras e as encontrava fora de ordem. Ela as reorganizava e as encontrava movidas no dia seguinte. As cadeiras não estavam espalhadas, apenas reorganizadas, mas ainda bem guardadas. As crianças não brincavam na sala de jantar e afirmavam nunca terem movido as cadeiras. Minha irmã me contou sobre sua própria história com o Homem das Sombras. Ela e sua irmã tiveram a mesma experiência. O marido dela não conseguia acreditar, pois ela já havia contado a ele, e era por isso que eles nunca visitariam meu pai ou ficariam na casa até ele se aposentar ou se mudar. O marido sempre assumiu que era apenas algum pesadelo de adolescente e bobagem. O quarto que as irmãs compartilhavam fazia fronteira com o sótão no andar de cima da garagem, e uma pequena porta quase pela metade levava do sótão sobre a garagem para o banheiro delas. O banheiro tinha duas portas, uma para o corredor
outra para o quarto da babá e outra para o quarto das irmãs. Se a porta do banheiro ou a porta do quarto estivessem destrancadas, elas veriam o homem das sombras. Alguns anos atrás, minha esposa e eu estávamos em Portland e decidimos passar pela antiga casa. Bati na porta e o proprietário atendeu. Foi gentil o suficiente para nos deixar entrar. Eles tinham reformado muito e ela educadamente nos guiou por toda a casa, mostrando tudo o que fizeram. Ela parecia gostar de mostrar. Eventualmente subimos as escadas e a pequena porta do sótão para a garagem havia desaparecido. Uma parede sólida estava no lugar. Eu bati na parede e perguntei como chegar ao sótão. A mulher olhou para mim confusa, sem saber o que estava acontecendo. Eu disse a ela que havia um corredor atrás dessa parede que passava sob o quarto principal e entrava no sótão e na garagem. A sala era boa, tinha cerca de 20 por 30 metros, não dava para perder de vista. Ela insistiu que não havia tal sala. Eu a assegurei que sim, e contei a ela como meu irmão e eu brincávamos lá, guardávamos nossas coisas de Natal, roupas antigas e móveis. Ela ficou muito nervosa e confusa, e depois nos disse que precisava ir embora e que tínhamos que sair. Nós saímos apressados, mas ela foi muito educada, mesmo assim, mas claramente não queria continuar conversando. Quando saímos, olhei para cima e dava para ver o corredor que levava à garagem. Ainda estava lá. O revestimento da casa estava claramente exposto para um corredor e um grande quarto conectado à garagem que facilmente teria de 600 a 700 metros quadrados de corredor e sótão. Eles fechavam e só posso supor, para acabar com a experiência com o Homem das Sombras. Eu realmente gostaria de voltar e ver mais alguém. Eu diria que não acredito em fantasmas, mas acredito que há algo muito estranho naquela casa. Eu olhei para Zion quando mudou de mãos novamente. Eu me pergunto se alguém descobrira e reabrirá o sótão novamente.